Fala aí, irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Naubert Moura aqui na área, diretamente do velho continente europeu. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais dinâmico, porque foi um assunto que está muito claro na minha mente, sobre inteligência social, e eu acredito que vai agregar bastante para sua vida, se você aplicar da forma que eu te falar. E para mim, a habilidade de inteligência social é uma das mais importantes nos dias atuais. Porque eu não acredito que é uma questão de estratégia, você ter inteligência social. É uma questão de sobrevivência. Se você não tem inteligência social nos dias de hoje, você, cara, tá perdido. Você simplesmente tá perdido. Porque grandes oportunidades vão passar pelas suas mãos e você vai perder. Simplesmente não saber alguns hacks que você poderia tá indo para outro patamar. Mas antes da gente começar o vídeo, cara, se inscreva no canal, curte o vídeo, porque, cara, você está assistindo esse conteúdo aqui de graça. E se você não consegue simplesmente pagar, o conteúdo aqui na verdade não é de graça, né? Você tem que pagar o quê? Se inscrevendo, curtindo e agregando também, entendeu? E o que que acontece? Eu vou te passar essa sacada aqui e sua mentalidade em relação à inteligência social vai mudar completamente. Você vai começar a enxergar o meio social completamente diferente. A primeira sacada que eu quero falar aqui para você é em relação a críticas. Você costuma criticar muito as pessoas? Eu já cometi esse erro algumas vezes, só que eu nunca gostei dessa parada de ser criticado, entendeu? Eu acredito que quando você é criticado, você eleva o seu ego. Você eleva o seu ego. E quando você eleva o seu ego, você cria uma armadura e você cria ressentimento. Ah, não, Albert, mas isso aí você tá falando coisa que você aprendeu sozinho? Não. Eu tava vendo a história do Abraham Lincoln. Para você que não sabe quem foi Abraham Lincoln, foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E ele, numa época que estava acontecendo guerras lá com outros países, ele tinha um general. Tinha um general de guerra e tudo mais. E ele que comandava as tropas e tudo mais. Só que ele não ia pra guerra, ele mandava os generais para poder lá e derrotar o inimigo. E chegou um momento lá da guerra que eles tiveram a oportunidade de capturar um outro soldado que era um dos maiores inimigos deles, dos Estados Unidos. E esse general do Abraham Lincoln não tomou as atitudes que ele tinha pedido. Ele mandou uma carta para esse general e falou assim: faz assim, assim, assim. E o general ele não agiu da forma que ele queria. Ele ficou extremamente irritado. O Abraham Lincoln ficou extremamente irritado. Aí ele pegou e escreveu uma carta para esse general. Escreveu uma carta desse general falando que, assim, do meu modo de falar, né? Não tá escrito lá assim, mas ele falando que o cara era incompetente, porque que ele perdeu aquela oportunidade, sendo que agora eles vão ter muito mais trabalho para poder conseguir capturar ou até mesmo matar o inimigo. E sabe qual que foi a reação do general? Cara, ninguém sabe. Por quê? Porque depois que o Abraham Lincoln morreu, eles encontraram essa carta que ele tinha escrito para o general. E você fala, ah, não, Albert, por que ele não enviou a carta para o general? Simplesmente por esse motivo. Quando você critica outra pessoa sobre algo, você está assumindo que você agiria melhor do que ela na situação em que ela está. Provavelmente você agiria da mesma forma se você tivesse naquela mesma situação. Então a gente tem muito esse impulso de criticar as outras pessoas por algo.
Mas sempre quando, cara, eu sempre olho, sempre quando vem uma parada assim pra me criticar, eu falo, opa, o que que isso aqui quer dizer sobre mim? O que que isso tá dizendo sobre mim? É uma parada que eu já curei dentro de mim? Se não, cara, se eu não tiver aquilo bem resolvido comigo, cara, eu não falo. Eu não falo. E pra mim, não criticar, mas dar uma sugestão pra uma pessoa, eu tenho que ver que aquela pessoa tem uma maturidade para segurar aquela sugestão que eu dei, ou tecnicamente uma crítica. Se a pessoa não tiver maturidade, cara, e mesmo assim eu fico meio receoso. Por quê? Porque mesmo que a pessoa pareça que ela não ficou afetada com o que você disse, mas tecnicamente, emocionalmente, ela ficou ressentida. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. São raras as pessoas que têm a maturidade emocional de prestar atenção, porque, opa, se ele estava me falando aqui, que eu posso melhorar e tudo mais. Se ele está me chamando a atenção, por que eu posso melhorar aqui? A maioria das pessoas, elas podem até melhorar, mas elas ficam com aquele ressentimento com você. E na primeira vez que você errar, ou você estiver fazendo alguma coisa, ela vai ser a primeira a apontar o dedo para você. Mas por quê? Porque você apontou antes o dedo para ela. Entendeu? Então, antes de você criticar, você vê se você não tem telhado de vidro. Você vê se você é exemplo para aquilo que você está querendo dar uma sugestão. Se você não for exemplo, se você não for uma pessoa que tem resultado com aquilo que você está falando, como que você vai cobrar de outra pessoa? Entendeu? Mas pense várias vezes antes de lançar uma crítica sobre uma pessoa. Primeira pergunta que você tem que se fazer é se essa pessoa tem maturidade emocional para suportar essa crítica. Entendeu? Porque você quer o crescimento dela. E muitas das vezes essa palavra crítica ela é errada. O ideal é você dar uma sugestão para a pessoa, para tipo, um ponto de melhora. Entendeu? Então, cara, ensinamentos como esse que eu tive com a história do Abraham Lincoln, que era um dos caras que tinha mais inteligência emocional, emocional também, inteligência social na época, e ele trouxe esse grande aprendizado, que é da não crítica. E às vezes poderia até criar um campo de animosidade ali entre eles e tudo mais, e causado conflito. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que você precisa entender sobre a inteligência social é em relação ao elogio. Cara, essa é uma enorme ferramenta de inteligência social. Você tem que aprender a elogiar as pessoas no que elas fizeram de positivo. Entendeu? Muitas das vezes a gente segura, a gente critica demais, só que a gente segura os nossos elogios. Entendeu? E isso é uma ótima ferramenta para as pessoas continuarem tendo aquelas boas atitudes que você observou. Só que se você não fala, aquela pessoa não tem uma gratificação por aquilo. Ela não tem uma recompensa por aquilo. Então ela não se sente motivada a agir daquela forma, novamente. Só que aí você pode cair dentro de uma cilada, que muitas pessoas falam, então eu vou elogiar e tudo mais. Você pode se tornar o bajulador da história. Aí é muito pior. As pessoas têm uma anteninha aqui na mente delas, que elas percebem quando você está bajulando, quando você está falando um elogio que não é sincero, que não é intrínseco dentro de você. E quando essas pessoas elas têm essa percepção de que você só está querendo bajular elas para que certamente você queira manipular ela de alguma forma, cara, o efeito do elogio ele ocorre completamente o oposto daquilo que você queria, entendeu? Então, você precisa prestar atenção. Sempre que você for elogiar, elogie de forma que seja genuína.
Que seja um elogio sincero, um elogio genuíno, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, nenhum obrigado. Você não tem que esperar nenhum obrigado. Entendeu? Então tenha sempre em mente essa mentalidade de elogiar o máximo. Cara, não deixa um elogio passar despercebido. Entendeu? Aquilo você observou uma coisa ali, você faz o elogio, mas com calibragem, com inteligência e sem bajulação. A terceira coisa que eu quero falar aqui com você, e para a gente encerrar esse vídeo, e essa aqui eu acredito que é a mais foda de todas, é você, quando você tiver numa interação com uma pessoa, você deixe bem claro que aquela pessoa ela tem importância. Deixe bem claro, de forma genuína, que ela tem importância. Porque isso é o que a maioria das pessoas buscam. Elas buscam ser importantes. Elas são motivadas por aquele senso de que, cara, eu sou importante para alguém, eu sou importante por algo, eu sou importante para uma causa. E quando você não consegue trazer esse senso de importância para a pessoa, aquela pessoa não se torna uma pessoa que vai estar propensa a se ajudar e te ajudar também nos objetivos daquilo que você quer. Então, quando você não tem a mentalidade de trazer a importância daquela pessoa para aquele contexto que ela está vivendo, você não consegue ter inteligência social. Porque é isso que a maioria das pessoas buscam. Elas buscam um senso de importância. O que elas mais querem na vida delas é ser importantes. É elas não serem irrelevantes na Terra. Entendeu? E quando você dá isso, você tem uma pessoa ali, cara, você tem um defensor da sua marca, tem um defensor ali daquilo que você quer. Então é extremamente importante que você sempre mostre genuinamente a importância das pessoas. Você fala, cara, você é importante. Porque na real, todas as pessoas são importantes. Todas são importantes, só que a maioria não entende a importância que ela tem. A maioria não sabe que ela está aqui para dominar sobre todas as coisas. E quando você não tem a pessoa não tem esse senso de importância consigo mesma, e você chega e mostra, cara, você é importante por isso, por isso e por isso, de forma genuína, cara, já era, entendeu? E sempre busque isso. Pega esses 3 pontos aqui, cara, sua inteligência social vai para outro nível, para outro nível. Não critique, não perca nenhuma oportunidade de elogiar a pessoa. E terceira coisa, sempre mostre a importância das pessoas, que muitas das vezes elas não enxergam a importância que elas têm. E você precisa ser habilidoso em mostrar a importância delas e que elas vejam que elas são realmente importantes e relevantes para a vida, para você e para aquilo que vocês vão construir. Fechou? Tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. É nóis.